Olá! Você já ouviu falar de botulismo? O botulismo é considerado uma doença transmitida por alimento e ela é apontada como a terceira causa de DTAs do Brasil. O agente etiológico do botulismo é a bactéria Clostridium botulinum, que nós estudaremos nessa videoaula de hoje. Clostridium botulinum faz parte do gênero Clostridium. Além dessa espécie de interesse médico, de interesse clínico, a gente vai ter outras espécies dentro desse gênero que também são de interesse médico, como por exemplo o Clostridium tetani, causador do tétano, o Clostridium perfringens, que vai ser causador da gangrena gasosa e também de algumas intoxicações alimentares. Além disso, nós teremos a Clostridium difficile, que vai causar então a colite pseudomembranosa. Bom, todas as bactérias desses gêneros vão compartilhar algumas características básicas em comuns. Todas elas vão ter formato de bacilos. Quando eu submeter essas bactérias ao meu método de coloração de Gram, elas darão o resultado de gram-positivas, ou seja, significa que essas bactérias têm uma camada mais espessa de peptídeo glicano, elas são anaeróbicas estritas, ou seja, obrigatórias, elas só vivem na ausência de oxigênio. Além disso, essas bactérias formam esporos, então são formadoras de esporos. Os esporos é uma forma vegetativa de resistência bacteriana. Os esporos da Clostridium botulinum são amplamente distribuídos no solo. E quando esses alimentos são enlatados ou embalados a vácuo sem uma devida esterilização, esses esporos, são embalados junto com o alimento. Lá eles se desenvolvem, germinam no ambiente aeróbico e aí produzem uma toxina, que é a toxina botulínica. Quando o indivíduo se alimenta, com esse alimento contaminado, ele ingere então a toxina de forma pré-formada. Os alimentos de maior risco de contaminação são os vegetais alcalinos, como por exemplo feijão verdes, pimentas, cogumelos e peixes defumados. Essa toxina é uma das substâncias mais tóxicas já conhecidas. Entretanto, ela é relativamente termolábil, sendo inativada assim que eu submeto esse alimento à fervura ou aqueço ele em uma determinada temperatura. Como que acontece a patogenicidade do botulismo? Então o indivíduo ele vai comer o alimento contaminado com essa toxina. Essa toxina ela será absorvida pelo intestino, que cairá na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea ela vai para os nervos periféricos, onde ela vai bloquear a liberação da acetilcolina, do neurotransmissor que é a acetilcolina. Há 8 tipos imunológicos da toxina botulínica, sendo que os tipos A, B e E são aquelas mais comuns que causam patogenicidade em humanos. Dentro da simatologia do botulismo, a gente vai ter complicações muito atreladas a disfunções musculares, Então a primeira coisa que a gente vai ter é uma paralisia descendente, incluindo aí diplopia. A diplopia é a pessoa ver 2 objetos ao mesmo tempo, sendo que só existe um. A disfagia, que é a dificuldade em engolir. A gente também pode ter sintomas como dificuldade na musculatura em se movimentar, como também insuficiência respiratória. Além disso, vômito, baba também podem ocorrer. Existem 2 formas especiais do botulismo, que é o botulismo de ferida e o botulismo infantil. Como que isso acontece? O botulismo de ferida acontece quando os esporos dessas bactérias, do Clostridium botulinum, entram em contato com feridas e aí eu tenho o desenvolvimento de feridas ao longo do corpo. Isso está muito associado a pessoas usuários de drogas injetáveis. O outro tipo especial de botulismo é o botulismo infantil. Está muito associado à presença desses esporos no mel. Então, quando a criança ingere esse alimento, ela é contaminada então com essa toxina e aí pode desenvolver fraqueza, insuficiência respiratória, pode precisar então de ajuda de aparelhos para conseguir respirar.
respirar, em alguns casos. Entretanto, na maioria dos casos, a criança ela consegue se recuperar sozinha, sem a necessidade médica. Diagnóstico laboratorial. Bom, então como é que é feito o diagnóstico para saber se uma pessoa está ou não com botulismo? Geralmente, essa bactéria ela não é cultivada, não é feito cultivo em laboratório. O que existe, na verdade, é um teste em camundongos. Pegue-se, então, essa toxina e coloca no camundongo. E aí vê como é que esse camundongo ele vai responder. Se ele desenvolver a simatologia ou se ele vier até a morte, a gente sabe que a pessoa está contaminada, né? Que aquele alimento estava contaminado com a toxina botulínica. É isso, lógico, né? O camundongo, ele só vai morrer caso ele não esteja protegido com a antitoxina botulínica. Tratamento. Para nossa felicidade, existe um soro, né? Uma antitoxina trivalente, que vai englobar tanto os tipos imunológicos A, B e E. Também haverá, né, o suporte respiratório. Uma coisa bastante curiosa e interessante é que essa toxina botulínica, apesar de ser uma das substâncias mais tóxicas já conhecida, ela é utilizada para diversos tratamentos, inclusive o Botox. Então o Botox nada mais é do que uma preparação comercial dessa toxina, é lógico, em uma quantidade bem leve. O Botox é um tratamento anti-rugas, então quando eu faço a aplicação do Botox, o meu músculo ele vai ficar enrijecido. Além disso, essa toxina também é utilizada para outras disfunções musculares, como por exemplo o torcicolo e a cãibra do escrivão. E aí, esse vídeo te ajudou de alguma forma? Se te ajudou, se você gostou dessa aula, não deixe de dar o seu joinha aqui, né? Curte, compartilha esse vídeo com quem pode aproveitar desse conhecimento, se inscreva no canal e espera só mais um pouquinho que no final eu vou colocar um mapa mental para vocês da aula. Um beijo e até a próxima!